Olá, queridos irmãos e irmãs, como é bom estarmos aqui de volta, meditando o Evangelho de domingo. Nós ficamos aí mais ou menos um mês e meio fora, mas estamos de volta aqui na TV Canal 10, Fernandópolis, com muita alegria, com vocês nos assistindo. Nós estamos no quinto domingo do tempo comum, estamos no ano litúrgico C, dedicado ao evangelista Lucas, e o evangelho que nos é proposto para esse domingo é Lucas capítulo 5, versículos de 1 a 11. Repito, Lucas capítulo 5, versículos de 1 a 11. E o tema que eu escolhi para a liturgia deste domingo é o seguinte: deixar-se guiar pela palavra, não por nós mesmos. Segundo o profeta Ezequiel, a abundância de pesca era sinal de bênção divina. No capítulo 47, ele imagina esses pescadores que realizam uma pesca abundante. E a pesca abundante é pela água que sai do templo em Jerusalém. Pois bem, o evangelista Lucas, no capítulo 5 do seu evangelho, nos apresenta uma farta pesca, não mais pela água que sai do templo, mas pela palavra de Jesus. Comecemos então a leitura do texto. Lucas capítulo 5, de 1 a 2. Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Portanto, queridos irmãos e irmãs, Jesus manifesta a palavra de Deus ao povo. E aqui há uma repentina e estranha mudança de cenário. Por quê? Deixamos Jesus na Galileia e agora deixamos Jesus na Judéia, e agora estamos na Galileia. O evangelista concluiu o capítulo 4, no versículo 44, escrevendo assim: E ele, quer dizer, Jesus, e ele foi anunciando pelas sinagogas da Judéia. E começa o capítulo 5, versículo 1, assim: Quando Jesus estava na margem do lago de Genezaré. Portanto, nos encontramos imediatamente projetados na Galileia. Olha só vocês, na Galileia. Porém, aqui deve-se fazer um adendo. Na nomenclatura romana daquela época, a Palestina toda, inclusive a Galileia, era denominada Judeia. Basta ver que todas as atividades narradas no capítulo 4 de Lucas se passam na Galileia. Várias vezes nesta passagem encontraremos essa alusão aos pescadores, uma citação do profeta Ezequiel, como já falamos. Vejamos agora o versículo 3 do capítulo 5 de Lucas. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Jesus, no Evangelho de Lucas, já conhece Simão, porque curou a sua sogra. Está lá no capítulo 4, versículos de 38 a 39 de Lucas. O fato de sentar-se revela que Jesus ocupa a posição de mestre, aquele que ensina. Vejamos a sequência, os versículos de 4 a 5. Quando acabou de falar, disse a Simão: Avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. E aqui há algo estranho, porque Jesus é um homem do campo, do interior, que se permite dar aulas de pesca a quem fez da pesca o seu trabalho, a sua vida, ou seja, a Simão. Bem, Simão aceita. Ele respondeu: Mestre, que literalmente significa chefe. Então, ele tem uma relação hierárquica com Jesus, né? Mestre, trabalhamos a noite inteira. Então, apesar do horário favorável para a pesca, que era a noite, a hora não se refere ao dia, porque o tempo propício é a noite. Lembremos-nos que o evangelista apresentou a palavra como a palavra de Deus. Então, Simão confia, aceita esse desafio da palavra. Vamos ver o que acontece. Versículos de 6 a 7 agora. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca
para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas, a ponto de quase afundarem. O evangelista não quer nos contar apenas um episódio jornalístico, mas uma reflexão teológica. O termo aqui traduzido como quantidade, a quantidade de peixes, significa literalmente, no grego, multidão. E indica a comunidade cristã primitiva. Portanto, seguindo a palavra do Senhor, um convite para lançar as redes aos marginalizados, aos excluídos, é lá que a pesca será abundante. É lá que está a multidão. Olha só que coisa interessante. Vejamos o versículo 8. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. O evangelista Lucas é quem escreveu que nada é impossível para Deus. Então, depois de uma noite infrutífera, ir pescar durante o dia é impossível. No entanto, ao aceitar a palavra de Deus, o que era impossível se torna realidade. E aqui, prestem atenção, o evangelista acrescenta o apelido negativo ao nome de Simão, chamando-o de Pedro, indicando sua teimosia, sua dureza, a da pedra. Pedro quer dizer pedra. Simão Pedro diz: afasta-te de mim, Senhor. Literalmente ele diz em grego: saia de mim, Senhor. É como se ele estivesse possuído por Jesus. Aqui Simão está em contradição com Jesus, que disse que veio para chamar os pecadores, mas ele quase rejeita Jesus. Vejam só. Leiamos agora os versículos de 9 a 10. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, eram sócios de Simão. Também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Pois bem, o evangelista sublinha, destaca a pesca, escrevendo literalmente, pela pesca dos peixes. Eis aqui a novidade trazida por Jesus. Jesus disse a Simão: não temas. Jesus não se importa se ele é pecador ou não, muito menos com o que diz respeito ao seu passado, ao seu relacionamento com Deus. Ele está interessado, ou seja, Jesus está interessado em seu relacionamento com os homens. Vejam só vocês. E com o futuro. O passado não importa para Jesus. Felizmente, Jesus não se prende ao passado dos seres humanos. Não se fixa no que foram ou fizeram. Pedro disse: afasta-te de mim, saia de mim, porque sou pecador. Colocando o destaque na relação com Deus. Jesus o convida a uma relação com os seres humanos. Não com Deus, mas os seres humanos. Pescadores de homens. Literalmente, o evangelista diz: você apanhará os vivos. O que isso significa? Ora, sabemos que pegar um peixe significa removê-lo de seu habitat vital, para dar-lhe a morte. Quando eu pesco um peixe, eu estou matando esse peixe. Eu tiro ele da água, ele não respira mais, ele não tem mais oxigênio, ele morre. Agora, pescar um homem que está na água, ao contrário, significa tirá-lo da esfera que pode lhe dar a morte e trazê-lo para uma esfera vital, uma esfera de vida. Então, o convite que Jesus faz a Simão é este: tirar os homens dos âmbitos de morte, onde corre o risco de se afogar, de morrer. Vejam só vocês. Vejamos o último versículo do Evangelho deste quinto domingo do tempo comum. Versículo 11, que diz: então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. A comunidade em torno de Jesus começa a se estabelecer. Uma comunidade não de pastores. Jesus não os convida, atenção, a ser pastores, mas uma comunidade de seres humanos, ou seja, comunicadores de vida a quem precisa.
Essa é a comunidade que Jesus quer formar. Repito, uma comunidade de comunicadores de vida. Bom, após essa belíssima reflexão que Frei Alberto Maggi nos proporcionou, eu faço agora as minhas considerações pessoais. Vejamos então. E eu começo com a seguinte citação tirada de Isaías, capítulo 64, versículo 7, que diz: Mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o nosso oleiro, todos nós somos obra das Tuas mãos. Você anda desanimado, pessimista, desiludido com o que se passa em nossa igreja nos tempos de hoje? Você acha que a Igreja Católica não cresce, não pesca mais homens e mulheres como nos tempos antigos? Você olha em nossas igrejas, em nossas pastorais, movimentos, equipes e grupos e não vê gente nova, pessoas recém-chegadas? Você não encontra um testemunho autêntico, profundo e sincero de fé por parte de muitos cristãos? Você observa a falta de comunhão de muitos católicos com seus padres, bispos e o próprio Papa? Críticos sem fundamento de uma igreja que deseja ser fiel a Cristo? Você percebe que a nossa igreja está perdendo a cada dia mais e mais espaço de influência em nossa sociedade? Pois bem, então você não está sozinho nem sozinha. Você não é o único ou a única que enxerga tudo isso. O que é muito bom. Sinal de que ainda há gente viva, gente inteligente, gente atenta, gente crítica no interior de nossa própria igreja. Isso é bom. Nesse sentido, o evangelho deste domingo é muito oportuno. É um guia para nos tirar desse deserto em que nos encontramos. Eis algumas dicas preciosas que a palavra de Cristo nos oferece nesse evangelho de hoje. Prestemos atenção a essas dicas, para mudarmos essa situação em que se encontra a nossa igreja. Primeiro, jamais estarmos completamente seguros, achando que sabemos de tudo e que tudo já fizemos ou tentamos em nossa pescaria por novos homens e mulheres. A figura de Simão Pedro no evangelho deste domingo é um exemplo disso. O pescador experiente, calejado, vivido, cede lugar ao apelo de Jesus. Segunda dica. Enquanto muitos, à margem da vida, quer dizer, que estão no lago, estão recolhendo suas redes, suas iniciativas, suas propostas e trabalhos, Jesus nos desafia a irmos mais para o fundo do lago, ao encontro de situações e pessoas que ainda pouco atingimos. Basta olhar ao nosso redor que descobriremos. Há muitíssimas pessoas que não atingimos. Terceira dica. A novidade sempre nos assombra, nos espanta. O Evangelho traz um termo grego exato para isso. Tambos, que quer dizer profundo estupor que se apodera de uma pessoa quando se vê diante de uma revelação divina. Tambos, um estupor, um maravilhar-se. Precisamos, meus queridos irmãos e irmãs, precisamos nos maravilhar, nos deixar tomar pelo estupor, pelo assombro diante de Deus e suas ações. Quarta dica, perceber que Deus se revela não no sagrado, no templo, nos espaços da igreja. Assim como na cena deste domingo, Jesus se revela no profano, no trabalho da pesca. É Ele quem subiu num dos barcos. É Ele que se coloca dentro dos ambientes e da vida das pessoas. Essa é a grande dica. Com isso, Jesus desloca a religião, como constatou o teólogo espanhol José María Castillo, que diz o seguinte, abre aspas, Jesus retirou a religião do templo e do culto e a colocou nas tarefas da vida e nos afazeres da produtividade que necessitamos neste mundo para podermos viver com dignidade. Fecha aspas. Quinta e última dica que o evangelho deste domingo nos dá. Jesus associa a presença de Deus com a abundância. Veja bem, Jesus associa
Onde tem Deus presente, tem abundância. No caso aqui, abundância de peixes, uma multidão, como fala o Evangelho. É muito interessante observar nos Evangelhos que o Deus de Jesus não combina com a escassez. Vejamos alguns exemplos. Primeiro, relatos da multiplicação dos pães. Sempre sobram cestos e cestos de pães. O vinho bom das bodas de Caná, em João capítulo 2. Vinho abundante, litros e mais litros. Terceiro exemplo, a pesca milagrosa do ressuscitado, em João capítulo 21, de 6 a 11. O nosso trabalho, prestem atenção, gente, o nosso trabalho, a nossa atuação, deve produzir não ganância, mas produtividade, a qual gera abundância. A mentalidade mesquinha não combina com Deus, o Deus de Jesus, nem com Ele próprio. Quem sabe, levando em conta e aplicando essas dicas, possamos voltar a ter mais fé, esperança e amor. Afinal, o decisivo sempre, como o Evangelho nos relata em seu último versículo, é: deixaram tudo e o seguiram. A religião, o trabalho, os afazeres da vida devem se concentrar nisso, seguir Jesus. E agora, concluindo essa nossa meditação do 5º domingo do tempo comum, ano C, faça comigo esta oração conclusiva que você já está vendo aí na sua tela. Senhor, Tu abriste o mar e vieste até mim. Tu rompeste a noite e inauguraste um novo dia para a minha vida. Tu me dirigiste a Tua palavra e me tocaste o coração. Me fizeste subir contigo na barca e me levaste para o mar. Senhor, Tu fizeste coisas grandiosas. Louvo-te, te bendigo e te agradeço. Na Tua palavra, no Teu Filho Jesus, no Espírito Santo. Leva-me sempre para o mar, contigo, dentro de Ti e Tu em mim, para lançar redes de amor, de amizade, de partilha, de buscar juntos a Tua face e o Teu reino já nesta terra. Senhor, sou pecador, eu sei, mas também por isso eu Te agradeço, porque Tu não vieste chamar os justos, mas os pecadores, e eu escuto a Tua voz e Te sigo. Pois bem, Pai, deixo tudo e vou contigo. Amém. Beijo no coração de cada um de vocês. Foi muito bom reencontrar-me com todos. E até o próximo final de semana, se Deus quiser. Deus os abençoe.